aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida do Hans Moke Niemann jogando contra Sebastian Maze. O Hans Niemann é uma figura bem polêmica no mundo do xadrez e essa é uma partida mais antiga. Ela é de 2020, então antes de qualquer uma das polêmicas terem acontecido, e é a partida que tornou o Hans Niemann um grande mestre de xadrez. Essa partida ela é especial porque é uma partida que o grande mestre perde em 22 lances, uma partida pensada. Por consequência, já é uma coisa rara, né? Como que você ganha de um grande mestre numa partida pensada em somente 22 lances. Mas ela também é uma partida muito interessante porque não tem nenhuma captura. Então é um jogo de ataque puramente estratégico. É mais sobre o posicionamento de peças do que qualquer coisa. É muito, muito interessante. Vamos lá, no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o Hans Niemann, então fica aí até o final. E já vai deixando o like no vídeo se você gosta do canal. Vamos lá, brancas começam com D4, temos cavalo em F6, a defesa índia, C4 e E6, que é um convite para a Ninja Índia. Nessa posição, o jogador de pretas não quer permitir o E4 das brancas, por consequência, a ideia é, se brancas jogam cavalo em C3, que é o que o Hans Niemann jogou, vem bispo em B4 cravando o cavalo. Muito interessante porque nessa posição o lance mais jogado é cavalo em F3, evitando a Ninja Índia, porque agora bispo em B4 não vem cravando nada e nós vamos simplesmente trocar bispos. Para a gente ter uma Ninja Índia, os dois jogadores devem ter muita confiança na sua preparação de abertura, já que é uma das defesas que você precisa que os dois queiram jogar. Então, sempre são lances muito interessantes. Aqui as brancas podem jogar muita coisa, só não pode jogar E4, né? Claro, porque cavalo toma E4. Dá para preparar o E4 com F3, dá para preparar o E4 com dama C2, mas o mais natural para o jogador de brancas e a linha principal é o E3. Você desiste da ideia de jogar E4 para acelerar o seu desenvolvimento e fazer o roque logo. O jogador de pretas faz o roque, as brancas jogam bispo em D3, desenvolvendo em direção ao centro, e já temos um lance bem curioso e pouco usual. O natural para as pretas aqui é jogar C5 ou D5. Então as pretas já fizeram o roque, querem romper o centro do tabuleiro para ver se pegam o jogador de brancas de calça riada enquanto o rei ainda está no centro, né? Então, algo como D5 ou C5 pode ser que o jogador de brancas gerencie mal o centro e acabe em maus lençóis. Mas as pretas jogam B6, que é um lance muito mais calmo, e esse lance não é, na verdade, um lance que vê tanto jogo, né? Mas beleza. Vem então cavalinho E2, bispo em B7, e as brancas, de maneira muito inteligente, jogam A3. Então, a realidade é que essa posição já é uma posição um pouco melhor para as brancas, porque as pretas não jogaram tão bem a Ninja Índia. Normalmente, na Ninja Índia, esse A3 vai vir e o bispo vai tomar o cavalo e o jogador de brancas vai ter que tomar de peão, dobrando peões. Nesse caso, o A3 vem e o cavalo está defendido. Muito importante é que está sendo sacrificado um peão na casa de G2. Então, na eventualidade de você entregar o par de bispos, então bispo por C3, cavalo por C3, você não ganhou nada com essa entrega do par de bispos, porque você não dobrou peões, não piorou a estrutura do jogador de brancas, e esse peão que está sendo sacrificado não pode ser capturado, na verdade, porque se bispo por G2, torre G1, aí a partida fica muito boa para as brancas que tem uma iniciativa de ataque fortíssima. Por exemplo, se bispo em B7, E4, já tá vindo E5 para chutar o cavalo, já tá vindo bispo em H6, já tá vindo dama em G4 ou dama em H5, e basicamente as brancas estão quase que ganhando, já é uma posição quase que abandonável para o jogador de pretas logo na abertura. Então, o jogador de pretas volta o bispo para casa de E7, que é um lance bem passivo, e as brancas, sem ter que fazer concessão nenhuma, sem ter que jogar F3, sem ter que, enfim, jogar lances de dama logo cedo na abertura, jogam o E4, que é basicamente o que a Ninja Índia não quer permitir que venha. Teria sido muito mais preciso, em vez de B6, jogar tipo D5. Aí o E4 nunca vai vir. As brancas vão ter que finalmente finalizar o desenvolvimento, ou quando jogarem A3, vão pelo menos ter que dobrar peões, né? E a posição fica muito mais interessante para as pretas. Da maneira que foi o jogo, o Hans Niemann joga o E4, as pretas jogam D6 para parar o E5, e as brancas fazem o roque. E essa já é uma posição muito dominante para o jogador de brancas, basicamente sem esforço nenhum, né? Porque as brancas já têm um desenvolvimento muito melhor centralizado, 3 peões no centro e um rei seguro, basicamente sem qualquer concessão por parte das brancas e com todas as concessões por parte das pretas que jogaram essa abertura meio mal, na verdade. O jogador de pretas, então, joga C5, que é um lance estrategicamente aqui nessa posição incorreto, mas é comum, você precisa bater no centro de alguma maneira. E agora que a gente tem um peão em C4 e em E4, o seu D5 não vai vir, sinto muito, não vem. Mas quando o jogador de preta joga C5, as brancas avançam o peão, assegurando uma vantagem de espaço. E essa daqui é uma estrutura de peões meio que de Benoni, que o jogador de pretas não tem nenhum dos temas da Benoni para
tira vantagem, né? Os temas da Benoni geralmente são forte pressão no peão de E4, uma coluna E, talvez semi-aberta para os pretas jogarem, um G6 e F5 preparado, uma ruptura B5, nada que você gostaria de ter, você tem. O jogador de pretas avança e a vantagem espacial das brancas é simplesmente grande demais, né? E o jogador de pretas já está numa grande sinuca de bico. O Hans vai fazer o quê? O lógico, ele vai melhorando o posicionamento das próprias peças e segue com o seu desenvolvimento e ganhando espaço. Ele joga cavalo em G3 para colocar o cavalo na forte casa de F5. Provável que o jogador de pretas deveria jogar G6 para parar cavalo F5. O problema do G6 é que você nunca está feliz em jogá-lo. G6, o lance do fianqueto, enfraquece duas casas e, por consequência, você dá uma casa ideal para o bispo vir para a casa de H6. Então, parando o cavalo, você entregaria uma casa para o bispo. O jogador de pretas, ao invés disso, joga cavalo em E8, que é um lance super estranho, desdesenvolvendo o cavalo, permitindo o cavalo em F5, mas com a ideia de que eventualmente vai jogar bispo em C8 e vai se livrar desse cavalo dessa forma, e talvez G6 venha com tempo no cavalo para jogar F5 depois. Beleza. O cavalo em F5 está ameaçando ganhar o par de bispos, está ameaçando o bispo da casa de E7, portanto o bispo em F6, por parte das pretas. As brancas jogam G3, que é um lance de muita calma. G3 é um lance útil por várias razões. Primeiro, gera um respiro para o rei, elimina o tema do mate da última fileira. Segundo, prepara uma expansão na ala do rei, seja por H4, H5, seja por F4, que as brancas querem jogar eventualmente, né? Então, G3 é um lance útil de maneira geral, e o Hans está seguindo todos os princípios da abertura à risca, pegando espaço, melhorando as peças e controlando o centro. O jogador de preta joga bispo em C8 para poder tomar o cavalo, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Dá uma olhada nessa posição. A torre na casa inicial, o cavalo na casa inicial, o bispo na casa inicial, a dama na casa inicial. Esse cavalo tá super passivo na casa de E8, a torre também extremamente passiva. Basicamente, a única peça desenvolvida é o bispo de F6. E ele também não tá muito feliz na casa de F6, certo? Então, essa é uma posição que o jogador de brancas tem todo o tempo do mundo para montar o seu ataque, logicamente. O Hans joga H4, que é um lance muito inteligente. O H4 prepara o quê? H5, H6, ao mesmo tempo também está apoiando, talvez no futuro, uma ideia de bispo em G5, né? Dama em G4. E se você quiser tomar o meu cavalo, vai em frente, você só está trazendo mais um peão para o ataque. Se bispo por cavalo, por exemplo, o peão toma, o jogador de pretas está, assim, num sufoco por espaço, porque as brancas vão jogar depois Rei G2, torre H1, G4, G5, G6, H5, H6, e esse rei vai ser absolutamente violado na posição. Por consequência, o jogador de pretas joga G6 chutando o cavalo, né? Como já foi dito anteriormente, o lance G6 necessariamente enfraquece casas, por consequência o cavalo vai para a casa de H6 com cheque, temos o rei então para a casa de H8 e rei em G2 com toda a paciência do mundo, preparando torre em H1, H5 e um ataque brutal na ala do rei. Bispo em G7, certo? O bispo sai da frente do peão de F, talvez o ponto de luta para o jogador de pretas seja esse ponto da casa de F5, né? Talvez seja essa ruptura. Não tem intenção nenhuma de tomar o cavalo, porque o bispo do fianqueto acabou virando o bispo do fianqueto, aqui não era, né? É uma peça que, estrategicamente falando, é muito importante. Se você toma o cavalo em qualquer situação, você acaba enfraquecendo demais o seu rei, porque todas essas casas escuras fracas aqui, ó, vão ficar sob domínio do bispo de casas escuras do jogador de brancas. Então as brancas não tem medo de bispo tomar cavalo, jogam H5, que é um lance muito inteligente, certo? H5, se você em qualquer momento toma, dama toma, torre em H1 e checkmate, bye bye, né? Se por um acaso o jogador de pretas não toma, eu vou tomar. De qualquer forma, a coluna H fica semi-aberta para as brancas e torre em H1 vai vir com muita violência. O jogador de pretas joga corretamente, ele entende que essa posição deve permanecer fechada. Se é para ele ter qualquer chance, então ele joga G5, né? Mantém a posição fechada, gera uma ameaça em cima do cavalo. O cavalo volta para a casa de G4, ameaçando talvez um H6 no futuro. O jogador de pretas poderia jogar H6 ele mesmo, aqui na posição, né? Para parar essa ideia. Porque se ele joga H6, beleza, as brancas não querem abrir com F4, por exemplo, tão cedo, porque torre G8 pode ser um grave problema. Então, digamos, se F4, digamos que o jogador de brancas liquide tudo por aqui, né? Temos uma ideia de torre G8 após essas trocas. Então, por mais que H6 fique fraco, o jogador de pretas encontra finalmente alguma atividade para suas próprias peças. Então H6 provável que seria a melhor chance das pretas, apesar de que não é tão simples de jogar essa posição, porque as brancas vão simplesmente continuar fazendo lances que melhoram a posição. Vão tirar o cavalo, vão jogar G4, vão jogar cavalo em F5, né? Mas as pretas jogam dama D7.
que é um lance que desenvolve a dama, claro, finalmente desenvolveu uma peça com uma ameaça no cavalo, só que no desenvolver da dama, o bispo não joga mais, que é muito estranha a posição, né? Ele desenvolve uma peça, mas fecha outra, e as pretas estão sofrendo muito pela falta de espaço. Aqui o Hans apoia o seu cavalo com F3, que é um lance muito natural, as pretas jogam H6, e agora o jogador de branca joga o torre em H1, que é um lance extremamente lógico. Torre em H1 é um lance que nessa posição não parece fazer muita coisa, mas agora as pretas têm que para sempre ficar preocupadas com um possível sacrifício de bispo na casa de G5. É um tema que não pode ser ignorado em momento algum. O jogador de pretas não pode mais jogar sem, em algum momento, se preocupar com a ideia de bispo por G5 e H5, talvez prendendo esse bispo. Então esse cavalo não pode sair, né? Porque senão bispo toma, peão toma, H5 e o bispo fica preso. Esse cavalo é muito importante ficar de olho na casa de F6. Uma posição muito curiosa que as brancas estão quase que congeladas, certo? O jogador de branca joga A6, que é um lance explosivo, né? Esse lance é um lance que gera fraquezas na ala da dama. A6 enfraquece a casa de B6. Toda vez que um peão se movimenta, um exercício bom para você fazer é o que é que esse peão defende, né? E o que é que esse peão deixou de defender quando ele avança. Porque A6 para cavalo B5. Beleza, poderia ser um problema futuro. Mas A6 enfraquece B6. E esse vai ser um problema futuro porque a ideia de cavalo em A4 eventualmente vai vir e esse peão fica difícil de defender. Então, todo lance de peão gera fraquezas. De repente, o Hans pode girar o ataque dele todo para a ala da dama, uma vez que todas as peças das pretas estão amarradas na defesa da ala do rei. Isso daqui a gente chama de princípio das duas fraquezas. Quando você faz o adversário enfraquecer a ala do rei, você joga na ala da dama, porque aí ele tem que ficar com as peças todas amarradas de um lado do tabuleiro. Se você aprendeu alguma coisa até então, né, porque eu tenho falado de vários temas posicionais, eu peço que você deixe o like no vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, porque essa partida, de maneira explosiva, termina em apenas 2 lances. Então, vamos ver o que Hans Niemann acaba jogando. Ele joga cavalo em E3, que é um lance muito forte, uma manobra. Cavalo em E3 está preparando no futuro o cavalo em F5. Então, nessa posição, o cavalo vai vir para F5, aproveitando do fato que o bispo não mais defende essa casa. E o jogador de pretas comete uma gafe. É um lance natural, mas é uma gafe. Ele joga cavalo em C7. Aqui, eu gostaria que você pausasse o vídeo e eu gostaria que você encontrasse o lance que vence para o jogador de brancas. Cavalo em C7 é um lance perdedor, porque o jogador de pretas ainda poderia manter a luta. Pausou? Eu espero que você tenha encontrado um lance que, estrategicamente falando, é muito inteligente. Cavalo em A4. E aqui o jogador de pretas abandona. Ele abandona porque essa é uma derrota posicional. Existem fraquezas demais e não dá para defender os dois lados do tabuleiro. Essa é uma vitória completamente posicional do Hans Niemann. Não existe nenhuma maneira de, com conforto, defender o peão da casa de B6. O que o jogador de pretas deveria ter jogado é dama em C7, ao mesmo tempo lidando, né, com a ameaça do cavalo em F5 e super protegendo o peão de B6. Brancas ainda estariam muito melhores, mas cavalo em C7 vai acabar perdendo o peão de B6. Pode pensar que, torre em A7, né, ainda tem muito jogo para as pretas. Por que pretas abandonaram? Abandonaram porque depois de cavalo por B6, com um tempinho na dama e no bispo, e sei lá, dama D8, dama em 8, alguma coisa do gênero, esse cavalo pode tomar o bispo de casas claras. E isso seria devastador posicionalmente para a posição do jogador de pretas, que tem todos os seus peões centrais em casas escuras. De repente, o cavalo em F5, por exemplo, se torna uma peça que não pode mais ser capturada. Imagine que alguma peça entre aqui na casa de C6. A avaliação do computador é 3 pontos de vantagem para o jogador de brancas, que tem apenas um peão a mais, mas o computador vê 5, 6, 7 lances à frente. Ele sabe que a perda de mais material é inevitável. Se cavalo por C8, dama por C8, por exemplo, cavalo em F5, B4, tem muitas ameaças por parte das brancas, tanto na ala do rei quanto na ala da dama, e a posição se torna indefensável. Cavalo em F5, por exemplo, vem com a ameaça de bispo por G5, B4, a abertura aqui da ala da dama, vai gerar um peão passado para as brancas, que agora tem um peão a mais por esse lado do tabuleiro. Por consequência, o jogador de pretas, né, quando vê o cavalo em A4, abandona a partida e Hans Niemann se torna um grande mestre. Eu prometi no início do vídeo que eu ia dar minha opinião sobre o Niemann, então eu vou falar de maneira muito breve. Eu não acho que o Niemann trapaceou naquela partida contra o Magnus. Ele trapaceou mais vezes no xadrez online. Isso nós temos a estatística falando. Ele já trapaceou no xadrez online algumas vezes quando ele era adolescente, quando ele era criança, e ele provavelmente trapaceou no xadrez online mais vezes do que ele admite, né? Pelo menos pelo reporte que fez o chess.com.
O Hans Niemann deveria ser banido pelo restante da vida do xadrez por conta desses erros que ele cometeu quando ele era criança? Não, eu penso que não. No entanto, ele não se ajuda nem um pouco. Ele é um cara que gosta de estar na polêmica. Ele é um cara que é muito incendiário e faz inimigos onde vai. Portanto, eu não acredito que ele é digno de pena. E eu não acredito que ele esteja sendo perseguido. Eu acredito que muito do que acontece com ele acontece porque, né, o Hans mesmo é um cara que não consegue deixar de fazer inimigos. Ele é uma pessoa que ainda não entendeu que, às vezes, é melhor você tentar ficar em bons termos com as pessoas, ao invés de sair acusando todo mundo. E principalmente agora que ele tá, enfim, né, envolvido com o Kramnik, que também é um cara que desandou no xadrez. Então, não gosto dele como personalidade. Eu entendo que ele é um jogador muito forte, eu entendo que ele é um jogador que não deveria ser banido de todos os torneios pelo resto da vida, e eu vejo que isso não está acontecendo. Tanto é que o Chess.com convidou ele para jogar o Speed Chess Championship, né? E deu a plataforma para ele falar um monte de coisa naquela entrevista gigantesca. E o Chess.com fez por ele muito mais do que deveria, né? Muito mais do que, enfim, ele não tem direito nenhum de reclamar na posição que ele está agora, e ele não tem como exigir ser chamado a nenhum torneio que é por convite. Essa é a minha opinião. Enfim, doa a quem doer. Comenta aí nos comentários o que você acha. Um abraço e até a próxima.